Bora dar uma pausa nos vídeos sobre o radar de ações para falar um pouco sobre o Bovespa. Será que hoje ele encontra-se barato ou será que as oportunidades já passaram? O bonde já passou? Quero mostrar alguns setores para a gente ficar de olho, tanto alguns setores de forma positiva quanto outros para a gente ter uma certa cautela. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? E só para contextualizar, em 2025 o Bovespa já subiu praticamente 15%, porém desde meados de maio o Bovespa tem ficado de forma lateralizada e para a gente entender um pouco desse movimento, vamos falar do indicador de preço sobre lucro do Bovespa. Hoje, excluindo a Petro e a Vale, que tem um peso enorme na Bolsa Brasileira, o indicador de PL encontra-se em 9,2, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 11,9. Então, olhando por esse indicador, nós ainda teríamos um espaço de subida de cerca de 22,7%. E o Bovespa completo, já contando com a Petro e a Vale, hoje encontra-se com um PL de 8, enquanto a média do período foi de 10,5. Então, ainda haveria o mesmo espaço em torno de 23% de subida. E tem muita gente que fala que a bolsa encontra-se barata há muitos anos, porém percebam que em meados após o impeachment da presidente, a bolsa subiu de uma forma muito positiva e em janeiro de 2020 o PL da bolsa encontrava-se na faixa de 21 vezes. E não é verdade esse ponto que a bolsa sempre esteve barata. Quando a gente olha por esse indicador, a gente consegue ver momentos, principalmente enquanto ficou abaixo das suas médias, em que o Bovespa gerou alguns momentos de oportunidade. Outro ponto que eu gosto sempre de ficar de olho é o indicador de preço sobre lucro de small caps, pois eu detenho algumas dentro da minha carteira. E hoje o PL do índice de small caps encontra-se em 9, enquanto a média do período foi de 14,8. Então, olhando por esse indicador, ainda haveria um espaço de cerca de 39% de subida para poder retornar às médias. E percebam como que o indicador de preço sobre lucro de small caps é mais sensível, tem um beta um pouco mais arrojado. Em alguns momentos em que a bolsa teve um PL de 21 vezes, que foi o pico histórico em janeiro de 2020, o PL das small caps encontrava-se em quase 30 vezes. E até mesmo quando cai, o índice de small caps também tem maior sensibilidade, caindo com mais força. E para a gente entender um pouco se hoje está mais valendo a pena investir na Bolsa Brasileira ou em títulos públicos, esse gráfico do BTG Pactual é muito interessante porque ele relaciona o Earning Yield da Bolsa Brasileira excluindo a taxa da NTN-B 2035, ou seja, de título público que pagamento vencerá em 2035, que atualmente está pagando IPCA mais 7,45%. Então, quanto mais alto no eixo Y, mais seria positivo você investir na Bolsa Brasileira, porque você teria um gap, um ganho maior. Então, em meados entre novembro e junho de 2023, havia um grande prêmio para você comprar a Bolsa Brasileira em relação aos títulos públicos, que seria uma renda fixa. Porém, desde então, a Bolsa Brasileira andou de uma forma positiva. Apesar dos títulos públicos também andarem, a Bolsa andou de uma forma ainda mais positiva e atualmente encontra-se na faixa de 3,4%. Ou seja, o prêmio para se investir na Bolsa Brasileira encontra-se em torno de 3,4% acima de investir em títulos públicos. Outro ponto é o gráfico de alocação de fundos locais. Em azul claro encontra-se os ativos sob gestão de fundos. Em azul escuro, os ativos sob gestão que encontram-se na Bolsa Brasileira. A linha tracejada em cinza é a taxa Selic. E a linha em azul é o percentual dos ativos sob gestão que encontram-se na Bolsa Brasileira. Então percebam que à medida que a taxa Selic aumenta, os ativos que encontram-se na Bolsa Brasileira diminuem. Então os fundos normalmente migram seus ativos para a renda fixa, porque ela acaba ficando mais atrativa e os seus cotistas preferem ganhar de uma forma um pouco mais conservadora para poder ganhar renda fixa, que atualmente encontra-se no patamar de 15%.
15%. E percebam o movimento que foi feito em meados entre 2015 até 2020, que a taxa Selic saiu do patamar de quase 15% e chegou até 2%. E nesse período, o percentual dos ativos sob gestão que estavam alocados na Bolsa Brasileira era em torno de 9% e depois subiu para 15%. Com esse movimento, a Bolsa Brasileira também acaba subindo, porque os preços todos sobem. E atualmente o percentual de alocação dos fundos na Bolsa Brasileira é de 8,3%. Então, se acontecer um movimento parecido para os próximos anos, tanto da taxa Selic baixando quanto dos fundos migrando para ações, a gente pode ter uma alta valorização dos ativos. Outro ponto que eu sempre cito para vocês são as alocações do fluxo estrangeiro para a Bolsa Brasileira, que acaba movimentando de uma forma muito positiva ou negativa, a depender do fluxo positivo ou negativo. Então percebam que no meio de janeiro até o fim do mês de março, a Bolsa Brasileira acabou subindo de uma forma muito positiva, principalmente porque os fundos acabaram alocando muito no Brasil. Após isso, houve uma queda no fluxo estrangeiro, a Bolsa acabou caindo novamente. E depois disso, o fluxo estrangeiro subiu novamente, dando assim uma nova alta para o Bovespa. Então é o que eu sempre falo, a maior parte dos ganhos e das perdas do Bovespa são gerados por estrangeiros. E fica ainda mais claro nesse gráfico do percentual do volume de negociação, que hoje, em 2025, 58,7% do volume de negociação são de estrangeiros, enquanto nós, pessoas físicas, movimentamos apenas 12,3%, e o institucional também tem um certo peso, em torno de 24,7%, porém realmente a maior parte são de investidores estrangeiros. Outro ponto é a expectativa de resultados de projeção do pessoal do BTG Pactual. Percebam que o percentual de crescimento de lucro comparando 2024 com 2025, na previsão do pessoal da BTG Pactual, o campeão seria a infraestrutura e realmente isso vem se concretizando. Percebam no índice do IMOB que andou mais de 50% olhando apenas para 2025, principalmente causado pelos altos programas sociais que têm contribuído para as ações de construtoras e incorporadoras que andaram muito nesse primeiro semestre. Um outro ponto seria o setor de petróleo e gás, que hoje encontra-se bem descontado, então eles preveem um lucro de 100% acima de 2024, porém eu não vejo dessa forma, visto que o preço do petróleo em 2025 caiu da faixa dos 90 a 100 dólares o barril para atualmente cerca de 66 dólares, então não tem como o lucro crescer se o preço do petróleo não crescer junto. Outro ponto é o setor de financeiro, excluindo bancos, que é um setor que eu ainda acredito e gosto muito, e ainda deve crescer os seus lucros em 12% para 2025, e o setor de bancos, que deve descer os seus lucros em 5%, porém eu acredito que grande parte dessa perda deve ser do Banco do Brasil, que está tendo um ano de 2025 muito difícil, principalmente por causa da inadimplência. E aqui encontra-se a performance setorial em 2025 de cada um dos setores. Percebam o destaque que eu coloquei do setor de petróleo e gás, que tem caído 9% no ano, e o preço do petróleo, na data que eu estou fazendo o vídeo, caiu em 9,9%. Então percebam a alta correlação entre as empresas de petróleo e o preço da commodity. Outro ponto que a gente pode ter uma certa atenção é a gente tentar alguns movimentos anticíclicos, ou seja, ações que explodiram, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, e ações que estão caindo, que estão tendo uma certa depreciação, a gente pode ficar um pouco mais de olho. Por exemplo, o setor do agronegócio que caiu 23% em 2025, papel e celulose, fiz vídeo recente falando sobre a Irani, que hoje eu acredito que ela está entrando numa boa faixa de preço. O setor de metal e mineração que não tem andado, porém muita cautela no momento de fazer essa análise, porque tem diversas empresas que têm caído a sua cotação, mas é muito justificado porque a empresa está indo de mal a pior, tem diminuído o resultado, tem diminuído o lucro, tem diminuído dividendos, então a gente tem que ter uma certa cautela antes de fazer compra, não simplesmente pelo motivo de ter caído, mas por acreditar nos fundamentos da empresa e que ela vá se recuperar no médio e longo prazo.
E aqui o PL de 12 meses projetados por setor. Alguns setores que eu ainda acredito e sempre falo nos vídeos com vocês é o setor de petróleo e gás, que hoje encontra-se com PL de 5,1, setor de papel e celulose e também o setor de bancos, que encontram-se com PLs de 6,6 e 6,2. O setor financeiro, excluindo bancos, normalmente tem um PL na casa dos 12 e hoje encontra-se em 8,8, então ainda teria um espaço de subida olhando por esse indicador. E alguns pontos de atenção que a gente tem que ter: o setor de serviços básicos, que inclui água, saneamento e energia elétrica, hoje encontra-se com um PL um pouco mais esticado, e também o setor de telecomunicações, que normalmente já tem um PL esticado, mas eu ficaria um pouco pé atrás nesses setores. E para a gente entender um pouco melhor, agora olhando de forma expandida, o gráfico de preço sobre lucro do setor de bancos projetado de 12 meses, hoje encontra-se em 6,2, enquanto a média dos últimos 10 anos foi de 8,3. Então, olhando por esse indicador, a gente teria um espaço de subida de 25% ainda. Então, aparentemente, o setor de bancos ainda encontra-se barato. E o setor financeiro, excluindo bancos, principalmente, na minha opinião, o setor de seguradoras, encontra-se com um PL de 8,8, enquanto a média do período dos últimos 10 anos foi de 12,7. Então a gente ainda teria um gap ainda maior de 30% olhando por esse indicador de subida. Então são dois dos setores que eu tenho olhado muito atualmente. Quem conhece o canal sabe que eu tenho investido em 2025, principalmente nesses dois setores. Agora falando um pouco do PL de outros dois setores, que é o setor de telecom, que hoje encontra-se com um PL de 13,6 e a média do período foi de 15,7, então não teria tanto espaço assim de margem para poder retornar à média, e normalmente o setor de telecom tem um PL um pouco mais elevado. Consequentemente, esse setor acaba pagando proventos um pouco menores, porque mesmo se quisesse pagar cerca de 100% de proventos, com esse PL de 13,6, o máximo de proventos que a empresa conseguiria pagar seria em torno de 7,3% de dividendos. Então, empresas que têm um PL esticado tendem a pagar menos proventos. E o setor de serviços básicos, que eu tenho falado, andou muito em 2025. Percebam que hoje encontra-se com um PL de 11,8 vezes e a média dos últimos 10 anos foi de 9,9. Então, para retornar à média, haveria um espaço de descida de cerca de 20%. Então, muita cautela na hora de escolher as elétricas, as empresas de saneamento, de serviços básicos, porque hoje o PL esticou, as empresas andaram e pode ser uma armadilha de valor. Outro ponto é o setor de IPOs, que realmente não tem tido nada. Nos últimos 3 anos, 0 IPOs na bolsa, apenas em 2021, que teve 66 IPOs. E isso acontece principalmente por causa da taxa Selic. Nos momentos que a taxa Selic está um pouco mais baixa, o dinheiro de captação fica mais fácil. Então o mercado acaba aceitando pagar mais caro por uma empresa, acreditando que vale a pena pegar dinheiro até mesmo emprestado para poder comprar a empresa, visto que os juros estão muito baixos. E nos momentos em que a Selic encontra-se muito alta, como hoje que encontra-se na casa dos 15%, muitos donos de empresas não querem vender sua empresa, porque hoje acaba ficando mais caro para você conseguir o dinheiro. Então tem muito dono de empresa que prefere ficar na taxa Selic, ganhando 15%, mais de 1% ao mês, sentado na poltrona, do que ter que ficar gerando dinheiro, gerando valor, trabalhando para poder gerar mais valor do que os 15% da renda fixa. E normalmente tem que ter muita cautela para poder entrar nos IPOs, porque quem está querendo vender a sua empresa não quer vender para o mercado de uma forma barata, não quer passar num preço muito baixo. Percebam que as ações que encontram-se na bolsa de IPOs em 2021 ainda detêm 38 empresas. E percebam que apenas 6 das 38 empresas encontram-se no positivo olhando nesse prazo, ou seja, cerca de 15,8% das empresas. E apenas 4 das 38 empresas conseguiram bater o Ibov no período, que foi a Horizon, a Caixa Seguridade, a GPS e a 3tentos. O resto das empresas ou não conseguiram ficar nem mesmo no positivo, ou chegaram a perder mais de 97% do seu valor. Então tem que ter muita cautela no momento de entrar em IPOs, porque todo mundo está em festa, todo mundo está eufórico e acaba pagando qualquer preço na empresa.
Então eu mesmo já cometi o erro, entrei na Multilaser no IPO dela e após alguns meses que eu vi que eu tinha errado, bem rápido já saí da empresa e já aloquei em outras empresas que me renderam melhores proventos. Mas me conta aqui, pessoal, atualmente você tem aportado mais forte ou tem tido um pouco mais de cautela? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.